pessoas, tudo bem, amigos? Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. Vamos esperar só as pessoas chegarem aqui. Hoje, como a gente conversou, a gente vai falar sobre olho seco. Vamos explicar como funciona, né? O que é olho seco. Olá, Dona Maria, tudo bem? Ei, Luiz, querido, tudo bem? Sônia, Andréia. Ei, Alas, como vai? Tudo bem? Ângela. A minha filha tá aqui me ajudando. Gabriela, vai acenando para as pessoas para mim, por favor, mandando beijo, agradecendo, porque não dá tempo de fazer tudo. Vai fazendo para mim, por favor, tá? Então, esperar mais uns minutinhos, né, gente? Para entrar mais gente aqui, tá? Tô toda feliz de estar aqui hoje com vocês, porque esse tema eu adoro. Daqui a pouquinho eu ponho meu óculos de novo. Esse tema eu adoro mesmo. Tudo bem? E elas, Karina, tá bom, Karina? Como vai você? Cheguei. Tá bonita, Dona Maria do Céu. A senhora que tá me achando bonita, não precisa de fazer nada de novo de catarata, de laser. Eu quero que a senhora enxergue desse jeito, tá? Tá muito bom. Continue enxergando assim. Podemos, Gabriel? A gente já tá com 10 pessoas aqui. Bem, qualquer dúvida, gente, eu queria que vocês entrassem, eu queria que vocês participassem, porque a finalidade da live é a gente ter uma interação mesmo. Eu perguntar o que vocês querem, vocês perguntarem o que acham importante, tá? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho o vídeo, assim. E enquanto vocês vão fazendo as perguntas, a minha auxiliar, que é a minha filha, que tá aqui, ela vai me passando as coisas. Ei, Lídia, minha tia, me chamou de lindinha, então tá vendo também muito bem. Graças a Deus, né, Lídia? Hoje um assunto muito comum. Sabe por quê, gente? Cerca de 24% dos brasileiros têm olhos secos. A grande maioria não sabe que tem. No Japão, 50%. Morou? 50%. Mas aqui no Brasil, 24% é uma coisa muito elevada. Se a gente fosse separar em grupos, o grupo que usa muito computador, que fixa muito a visão, tipo dentista, médico, advogado, estudantes, aí esse número aumenta demais da conta, chega a ser 35%. 80% da nossa interação com o meio ambiente vem dos nossos olhos, da nossa visão. Então, olha a importância para a gente perceber o mundo ao nosso redor da função visual. E agora entra um pouco de física, que é muito legal, vocês vão entender. Eu tô aqui com o meu olhinho pra gente mostrar pra vocês. Meu olhinho tá baixo. Você consegue botar ele mais alto pra mim, Gabriel? Pegar aqui umas coisinhas pra mim. Pega esse branquinho ali, ó. Pega o branquinho. Só branquinho não vai dar. Vai, mamãe, tô falando do outro branquinho. Dá licença. Não, esse aí não vai ficar legal, não. Vai não? Pega ele pra mim. Nada como ter um ajudante, né, gente? Ó, esse daqui é o meu olhinho, que eu acho ele muito fofo, precisa de muita coisa para elevar ele aqui. Ah, entendi. Entornou toda a água do meu umidificador, mas tá bom. Ainda continua um pouquinho baixo. Me dá mais uma coisinha aqui. Gente, tá molhando minha calça toda. Foi uma lenha que vocês não imaginam o que a minha filha fez. E eu tenho que ficar sorrindo porque eu tô na live, vocês entenderam? A minha calça, olha, sente, gente, a minha calça toda molhada, a minha folha do que eu quero falar da ordem toda acabada. Vamos fingir que tá tudo bem, sorrindo e saltitante, né, filhinha? Vamos lá. Tá uma piscina e a gente vai conversar. Esse daqui é o olho da gente, tá? Essa
essa daqui é a parte da frente do olho. Essa daqui é a parte do fundo do olho. A Bri vai respondendo aí, que a Karina riu. Karina, cara de pau, você tem rido. Eu cuido da superfície do olho. Gente, vocês vão se apaixonar. A córnea é o único órgão transparente do olho da gente. Eu sou apaixonada pela córnea. Quem não for apaixonada não tá passando bem, porque a córnea é uma coisa assim, muito legal mesmo, uma estrutura perfeita. Quando você vai ver na lâmpada de fenda, você vê cada lesão, onde que tá. Então, assim, é muito lindo mesmo, né? Como funciona a nossa visão? Isso é importante para vocês entenderem, né, sobre o filme lacrimal. Funciona o seguinte: a luz entra dentro do olho e tem que cair certinha na retina. Vai respondendo pra mim, hein, Gabriel? Tem gente falando boa noite. Mas não tem como eu responder pelo meu perfil. Você tem que entrar no meu. O seu não entra. Entra sim. Você já tá no seu perfil pelo live. Entra também. Uma ligeira discussão entre mãe e filhos. Entra também. Não. Entra, porque as meninas respondem. Não. Bem, enfim. Boa noite, Tereza. Depois eu respondo todo mundo se a minha filha não conseguir, tá? Mas eu tô falando que consegue. A luz entra por aqui e cai aqui exatamente na retina. Vem pelo nervo óptico, vai pro cérebro e quem enxerga é o cérebro, entendeu? Quem enxerga é o cérebro. Então, o que acontece? Para que serve o olho? Para captar a luz do meio ambiente. À noite, gente, a gente tá lá no espírito, nossa senhora. À noite a gente tá lá no escuro. Por que a gente não enxerga? Porque não tem luz. A luz bate na pessoa, no objeto, e aí a gente consegue enxergar. Olá, Fábio, Tereza. A luz vai mudando de direção à medida que ela atravessa os diferentes meios. Eu não sei se vocês já colocaram um lápis num copo de água e vocês viram que ele parece que quebrou. Por quê? O índice de refração do ar é diferente do da lágrima. Se você colocar, por exemplo, uma vara de pescar dentro da água, ninguém vai fazer isso, porque ela fica do lado de fora. Mas se você colocar a vara de pescar dentro da água, ela parece que quebrou. Porque o índice de refração é diferente. Então, a luz que entra aqui, ela vai mudando de índice de refração até chegar aqui. Porque ela atravessa vários meios diferentes. O primeiro meio diferente que a luz atravessa, entre o ar e a água, que é a lágrima. Então, se a lágrima tiver dessa espessura, é um tanto que vai atravessar. Se a lágrima tiver dessa espessura, é muito menos tecido que a luz vai atravessar. Então, altera simplesmente todo o grau da pessoa. A gente tem aqui vários vídeos de depoimentos de pacientes que eles estavam fazendo o exame refracional, não estavam enxergando nada. De repente, o paciente pisca e a visão melhora. Porque quando a gente pisca, a gente troca o filme lacrimal que é produzido, ela volta a ficar na espessura ideal e a gente enxerga. Entenderam direitinho? Qualquer dúvida vocês me mandem, tá? Olha só, onde a lágrima é produzida? A lágrima é produzida de uma glândula que a gente tem aqui, que é a glândula lacrimal, e é produzida também numa estrutura que a gente tem, a piscina que a minha filha fez. Uma glândula que a gente tem perto dos cílios. Olhem aqui para vocês verem. São essas bolinhas que a gente tem perto dos cílios. Chama glândula de Meibômios. São essas bolinhas aqui. A gente tem 3 camadas de filme lacrimal. Agora eles falam 2, porque eles juntam 2 em uma só. Eu vou desenhar para vocês verem. É assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem melhor. A gente tem a camada de
lipídica, a camada aquosa e a camada de mucina. Tô colorindo aqui para ficar melhor. Então, a gente tem essas 3 camadas no olho. De fora para dentro, o olho tá aqui, tá? Aqui é o olho, ó. Aqui é o olho. Então, de fora para dentro, a gente tem a camada lipídica, a camada aquosa e a camada de mucina. Hoje em dia, fala de camada muco-aquosa, que juntam essas duas numa só. Mas tem a lipídica, a aquosa e a mucina. Onde é produzida a camada lipídica? Nessas glândulas que a gente tem aqui perto dos cílios que eu mostrei para vocês. E qual é a função da camada lipídica? Presta bem atenção, gente, que essa live é bem legal. A camada lipídica, ela é produzida nessa glândula que a gente tem aqui e tem a função de não deixar a lágrima evaporar. Se você tivesse só água, ela evaporava o tempo todo e não ficava estável no olho da gente. Então, a gente precisa dessa camada lipídica para manter a lágrima estável e evitar a evaporação. A camada aquosa é a camada realmente que a gente tem para lubrificação, igual a gente imagina. É a água realmente dita. E a camada de mucina? A mucina permite uma aderência na superfície da córnea. A camada aquosa é produzida nessa glândula, a camada lipídica nessa glândula e a camada de mucina numa glândula embaixo também, mais para trás. O que acontece quando a gente tem uma dificuldade de olho seco? O olho seco, a gente pode ter 2 tipos. A gente tem o olho seco evaporativo, que é 2/3 de todos os olhos secos, de casos de olhos secos, a gente tem por evaporação excessiva. O que é evaporação excessiva? Por exemplo, você tem uma inflamação da glândula de Meibomius que não deixa você produzir a camada lipídica. E aí a lágrima, o filme lacrimal, quebra o tempo todo. Você pode ter também um meio ambiente não ideal para você usar. Por exemplo, um meio ambiente que tenha muita fumaça de quem fuma, um meio ambiente que você tenha que ficar muito tempo em frente ao computador, em frente a telas de celular, um meio ambiente onde você consiga piscar menos, fixa muito o olho numa leitura e pisca menos. Então isso a gente tem que evitar. Depois a gente vai falar como a gente evita. E tem também a deficiência aquosa. Quais são as causas de deficiência aquosa? A deficiência aquosa é produzida pelo próprio envelhecimento, que diminui a produção da glândula lacrimal. A gente tem causa aquosa quando você tem uma síndrome específica, várias síndromes, né? Mas uma específica, por exemplo, que é a síndrome de Sjögren, que causa um processo de inflamação dessa glândula aquosa. A gente tem causas de pessoas que usam antidepressivo, ansiolítico, remédio para emagrecer, remédio antihipertensivo. Outra causa de olho seco aquoso é paciente que opera a glândula, sabe? Opera a glândula e aí a glândula fica inflamada, a superfície do olho fica inflamada, altera a inervação da camada aquosa. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui para minha filha. Você tá conseguindo ver as perguntas? Tô, já tem algumas perguntas aqui, só tô esperando. Então, à medida que for tendo, você vai me falando, tá? Uma outra causa de entupimento, que realmente a Karina tá lembrando aqui, da glândula de Meibomius, que a gente ia falar daqui a pouquinho, é a pessoa que passa lápis de olho aqui, ó. Entope todas essas glândulas.
Então, quando você for passar o lápis de olho, qual que é o ideal? Olha a camada da glândula de Meibomius aqui. O ideal é você não passar aqui. Você deve passar logo aqui embaixo. Embaixo. Você não deve passar. Se for passar, você passa debaixo dos cílios. E não aqui dentro onde a gente sempre passa. Porque quando a gente passa exatamente aqui dentro, obstrui. Vamos ver uma outra pergunta aqui. A cirurgia de pálpebra pode afetar a glândula de Meibomius ou outra parte estrutural da produção da lágrima? O principal problema da cirurgia de pálpebra é que assim que você opera, aqui fica mais inchado. Estou exagerando para vocês verem. E o olho não fecha de tudo. Isso demora um tempinho. Então você fica com um lago oftalmo, a pálpebra um pouco aberta por um tempinho. Você tem que fazer massagem e tudo mais para melhorar esse filme lacrimal, para diminuir essa lágrima um pouco aberta. Às vezes você faz um curativinho aqui, às vezes você oclui, mas em geral depois não traz uma coisa mais grave. A Lúcia, você tá lendo, Gabriel, as perguntas ou não? Então vai me passando. Mandaram assim: boa noite, doutora. Tenho glaucoma, vou fazer uma cirurgia. Eu posso tomar corticoide? Bem, isso não é sobre olho seco, é sobre glaucoma. Vamos responder aqui sobre glaucoma. O glaucoma não é pressão alta no olho, tá? É muito importante. Glaucoma é uma lesão do nervo óptico, igual a gente mostrou aqui, é a lesão do nervo óptico causada por uma pressão. Pode ser a pressão normal para a maioria, mas ela vai comprimindo o nervo óptico e lesa o nervo. Então, para ser glaucoma, tem que ter o nervo óptico lesado. Qual é o problema? O corticoide pode aumentar a pressão do olho, mas às vezes a gente tem que usar. Então, você tem que informar o seu médico, o médico que vai operar, que você tem glaucoma. Por quê? E o médico oftalmologista. Porque às vezes pode aumentar um pouco a pressão e o oftalmologista tem que passar por um tempinho um outro colírio junto para essa pressão abaixar um pouco mais. Beleza? Lembrando que glaucoma, ele altera a superfície do olho também e dá também um olho seco. Então a gente tem que ficar atento aos olhos secos. Por quê? Olho seco afeta a visão, mas muito, afeta muito a visão. O olho seco altera a superfície do olho, dá ardência, lacrimejamento, porque ela não fica estável igual uma cortina. Dá um lacrimejamento, dá o olho vermelho. Então, esses são os principais sintomas. Às vezes o paciente chega aqui e nem sabe que tem olho seco. Dá coceira, porque a lágrima está irregular. Dá diferença de grau. Por quê? Porque é como se você tivesse uma superfície irregular, que é o astigmatismo. Eu já vou responder mais perguntas. Deixa eu falar agora aqui, rapidinho, sobre os principais tipos de colírios que a gente tem. A gente tem vários tipos de colírio, que eu até escrevi o nome aqui para eu não esquecer de nenhum. Mas fundamentalmente a gente tem colírios com conservante e colírios sem conservante. Os colírios com conservante são ruins? Não. Mas você não tem como usar várias vezes por dia e por um período prolongado. Por que você não pode fazer isso? Porque ele altera a superfície do olho. Então tem gente que fala assim: eu posso usar colírio muitas vezes por dia? Pode. Quando é necessário, a gente prescreve mais um colírio específico. O Fábio está perguntando aqui, quando vamos comprar um colírio, o farmacêutico indica um genérico, podemos aceitar? Não. Você pode ligar para o seu médico e perguntar se é parecido. Infelizmente, não existe genérico de lubrificante. Cada lubrificante tem um conservante, um tamanho de molécula diferente e uma ação na lágrima diferente. Gente, como a gente explicou, vamos ver para quem está entrando,
Colírio não é água. Colírio é remédio que pode estar afetando qualquer uma das camadas da lágrima. Qual camada da lágrima que está afetando? Só no microscópio. Tem mais alguma pergunta, Gabriel? A gente teve uma outra pergunta parecida, que foi no Instagram hoje à tarde, perguntando se os colírios são todos iguais. Tanto os baratos, caros, genéricos... Não, então vamos explicar sobre os colírios, tá? A diferença entre eles, principal, então, é o uso do conservante. Vamos falar, por exemplo, dos que usam carmelose, tá? Mesmo os que usam carmelose não são iguais. Então, os que usam carmelose, que aumenta a viscosidade do colírio. Aí, eu vou falar aqui os nomes, pra gente não ter problema de esquecer algum, tá? Então, a gente tem o Adaptis 0,5%, o Adaptis 1%, tudo carmelose. Fresh-Thias, Lacrifilme, Ecofilme, Plenigel, a minha irmã adora o Plenigel, eles são de carmelose. Outro colírio que a gente tem aqui é formado por glicerol. Ele é seguro, umectante, mas às vezes desconfortável um pouco. Muito. Temos o Adaptigel, o Liposic, que em casos muito raros eu uso, porque ele tem uma camada lipídica. Quando o paciente tem meibomite, que é aquela inflamação nessa glândula que produz o lipídio, eu uso. Vidizic Gel e Refresh Gel. Se eu prescrever um colírio desse, você pode dar 10 minutos, depois que o paciente começou a usar, o paciente vai ligar. Doutora, não tô conseguindo usar. Tá muito desconfortável. Desculpa os representantes, eu tô dando a minha experiência, tá, gente? Que sou especialista em superfície ocular. Então, às vezes vocês falam, por que posso usar um baratinho? Vamos entender para que serve cada um. Nós temos os que são à base de lipídio, como o Endura, que a gente nem ouve mais falar. Só um minutinho, Laís, que eu já vou te responder, tá? Tem outra pergunta aqui. Deixa eu só acabar de falar dos tipos do colírio para não esquecer de nenhum. A gente tem o hialuronato de sódio, bem legal, bem legal. Alguns não têm conservante. E eles têm uma produção, uma função viscoelástica e retardam a evaporação. Sabe aquela pessoa que fica muito tempo no computador? Então, a gente tem o Ilocomode, gosto muito do Ilogel, o Iabac, o Adaptis Fresh, o Artelac. Mesmo assim, eles não são iguais. Por exemplo, o Ilogel é um gel, fica mais tempo no olho. O Ilocomode é só colírio, então faz menos efeito. O Adaptis Fresh eu gosto muito para cicatrizar a córnea, quando ela tem uma lesão, um corpo estranho e tudo mais. Então, estão vendo a diferença entre eles? Qual que é melhor? O Adaptis Fresh ou o Ilocomode? Pô, são totalmente diferentes o uso. O Adaptis Fresh eu uso para cicatrização. O Ilogel eu uso para um paciente que está com o olho muito seco. E no hialuronato de sódio com carmelose, a gente tem o Sistane e o L, que eu também gosto muito. O paciente liga para falar do conforto do Sistane e o L, tá? Eu vou falar já dos mais novos. E a gente tem o hialuronato de sódio com carmelose. Por exemplo, o Optive, que também é bem confortável. A maioria desses tem conservante. Agora, tem dois que foram criados agora que são muito significativos. São os colírios mais novos. Então, a gente tem, por exemplo, o Viofta. O Viofta, ele é 0,4%, é um colírio bem concentrado, sem conservante, pode usar com lente de contato. E a gente tem ele numa concentração menor, que é o 0,15%. É um colírio extremamente bom para quase todas as situações. Por fato dele não ter conservante, você pode precisar de usar até mais vezes, que não tem problema, por um tempo prolongado também. Então, é um colírio que faz parte, em geral, da prescrição. Um outro colírio que eu gosto demais da conta é o Sistane Ultra
sem conservante. Esse colírio ainda não está à disposição em todas as farmácias, porque ele acabou de ser lançado. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, ele só vende no centro. Mas esse colírio, gente, ele tem um diferencial. Ele tem o hialuronato de sódio de forma diferente, que a gente chama de HP-Guar. Ele aumenta o efeito do hialuronato de sódio de 2 a 3 vezes. E ele não tem conservante. Então, para olho seco, evaporativo, do paciente que está usando muito celular e computador, eu vou responder todo mundo, tá, gente? Já sei que tem muitas perguntas, minha filha vai me ajudar aqui, só tô acabando de fazer a revisão dos colírios. O HP-Guar, ele forma uma rede, é igual uma telinha assim, na frente do olho. Protege a evaporação, ajuda muito na facilidade do uso, protege a camada muco, da mucosa, a última, aquosa. E isso facilita também muito a lubrificação. Então, o Systane Ultra sem conservante é um colírio que eu gosto demais da conta. Outro colírio que eu gosto muito é o Systane Complete. O Systane Complete é igual o Systane Ultra sem conservante, mas ele tem um grande diferencial. Ele age nas 3 camadas, inclusive na camada lipídica. Então, quando eu tenho que tratar uma benbomite, que é responsável por 80% dos casos de olhos secos, eu passo o colírio Systane Complete. Tudo do Systane que ele tem, o HP-Guar que a gente já conversou, ele tem também uma nanotecnologia. É coisa de última geração. As partículas são nanopartículas. A penetração é muito maior e age na camada lipídica de forma assim, inexplicavelmente boa. O paciente tem uma melhora da blefarite intensa. Agora vamos responder algumas perguntas, tá? Depois eu vou continuar explicando, inclusive, o que é blefarite. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu vou ler desde a primeira. A minha filha vai ler desde a primeira pra mim. Peraí, pode falar, filha. A primeira quem mandou foi a Ângela. Ela mandou assim: Ei, Ângela. Pressão alta no olho, tem perigo de glaucoma? Então, gente, como a gente estava explicando, pressão alta não é glaucoma. Glaucoma não é pressão alta. Glaucoma é a pressão alta o suficiente para lesar o nervo lá no fundo do olho. Então, a pressão alta a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo que o nervo não esteja ainda lesado, se você continuar com aquela camada muito intensa, ela vai lesar o fundo do olho, né? O nervo do olho. Aí vira um glaucoma. Glaucoma é uma doença séria, porque pode levar à cegueira, mas que o tratamento é muito fácil mesmo. Então, a gente precisa de usar, às vezes, uma gota de colírio por dia. Tem outra pergunta, Léria? Tem algumas. A Laís Fernandes mandou 2 perguntas. Ei, Laís. A primeira foi: escavação aumentada tem perigo de cegueira? Bem, esse não é o tema da nossa live de hoje, tá, gente? A gente tem vários vídeos sobre isso, mas eu vou responder todo mundo, né? A escavação aumentada, o nervo, gente, olha aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Então, o nervo é o que capta a luz, né? Pra gente poder enxergar. Dentro do nervo tem esses vasinhos aqui, estão vendo? Quando a gente olha assim, ó, porque tá partido ao meio, ele tem um buraquinho aqui no meio. Quando a pressão tá alta, vai comprimindo esse buraquinho e ele vai abrindo, entendeu? Isso é escavação aumentada. Só que tem gente que já nasce com essa escavação aumentada. Então, só a escavação aumentada não é sinal de glaucoma. Tem que ter junto a pressão alta do olho e a lesão. Mas vamos lembrar aqui do olho seco e lembrar que o glaucoma a medicação de glaucoma causar olhos secos e a gente precisa estar atento para usar um lubrificante junto.
Temos mais perguntas? Ela perguntou assim, quem tem escavação aumentada tem que usar colírio pro resto da vida? Não, se não for glaucoma, não. A Karina Baixa mandou assim, nada como experiência de clínica, né, doutora? Às vezes um colírio teoricamente é ideal, mas para aquele determinado paciente não é interessante. Verdade. Por isso é importante o médico prescrever. É verdade, gente. Colírio não é água. Colírio é remédio, igual você toma pela boca, é igual injeção. Cada um funciona de uma forma diferente. Colírio e lubrificante não são nada iguais, cada um funciona de uma forma diferente. A gente tem aparelhos que medem a diferença entre um olho seco aquoso e um olho seco evaporativo. Primeiro, uma boa anamnese. O segundo, a anamnese é assim, você perguntar sobre a vida do paciente, o meio dele que ele está inserido. Eu tenho muita coisa ainda para falar aqui, mas vamos dar uma revisão nas perguntas, tá? O Fábio mandou assim, o uso de colírio pode agravar o ceratocone? Se o uso de colírio pode agravar o ceratocone? Não. O que é ceratocone? A córnea, que é a superfície do olho, é mais amolecida. À medida que você pisca, ela vai ficando pontuda no formato de cone. Isso faz uma cosquinha no olho, né? Então, o que a gente faz? A gente usa o lubrificante para completar essa camada e ela ficar retinha. E usa também um colírio para ajudar a parar de coçar. Além disso, o mais novo que tem para ceratocone é o uso da vitamina B2, que é a riboflavina, tomando sol, que é tipo um cross-linking, que é um procedimento feito no centro cirúrgico com riboflavina e raio ultravioleta. Mas a gente tem como fazer oral, não é o mesmo efeito, mas ajuda bastante para enrijecer a córnea, tá bom? Eu tô falando mais rápido porque eu tenho muita coisa para falar. Ele também perguntou assim, pode usar colírio com lente de contato? Pode usar colírio com lente de contato. Esses sem conservantes podem ser usados com lente de contato. Por exemplo, o Viofta, que é um gel, eu gosto que use todo dia antes de tirar a lente, quando tirar a lente, mas pode ser com a lente também, tá? E de manhãzinha, quando o seu olho acorda às vezes meio seco, porque essa glândula daqui fica mais produzindo lágrima e o olho geral fica um pouquinho aberto. Durante o dia, eu gosto de usar o Cistane Ultra sem conservante. É a combinação, para mim, perfeita, né? Mas cada médico tem a sua prescrição. E agora eu tenho só mais duas perguntas, por enquanto, que são olho seco e radioterapia. Existe cuidado específico e colírio mais denso? Existe. A radioterapia, realmente, ela é super necessária e atinge ressecando aquela área, porque ela faz uma queimadura, né? Então a gente pega muitos casos de paciente com químio e principalmente radioterapia, que a gente já introduz antes um lubrificante mais viscoso, né? E um de uso diário. A Karina Bá tá falando aqui pra gente que pra ela a melhor opção seria o Cistane Ultra e o Viofta 040. Realmente, né? Eu devo ter prescrito esse pra você. É uma das medicações que eu mais gosto. Tem outros também. A gente tem que ver também o preço e a condição do paciente, mas quando tem conservante, tem que ser por um período limitado. Você usa computador, você trabalha com computador a vida inteira, tem que ser conservante. Não tem jeito de ser conservante. Você vai ter que usar por muito tempo. E agora a nossa última pergunta por enquanto. Qual a periodicidade dos exames para quem tem olho seco, de acompanhamento médico? Bem, o olho seco tem leve, moderado e grave. O grave a gente vê às vezes de 15 em 15 dias. Eu dou o meu Instagram para todo paciente, que eu respondo à noite, final de semana, feriado. Então, quando o paciente sente muito desconforto, ele me liga. Aí eu troco a medicação, porque cada pessoa tem uma reação diferente com o colírio, né? Tem muitos que não têm condições, vão na farmácia, a farmácia troca. Mas, gente, não tem nenhum colírio igual. Tem que prestar muita atenção nisso. Eu queria dar uma dica para vocês sobre o uso de tela de computador ou celular. Porque hoje em dia é uma das principais causas de olhos secos evaporativos,
que correspondem a 2/3, tá? De todo o olho seco. E como a gente falou, 80% dos casos da nossa interação com o meio vem dos olhos. Então, vamos lá, dicas de uso de celular e computador. A cada 2 horas, você deve descansar a vista, olhando 10 minutos lá para o infinito. Por quê? Quando a gente está enxergando numa tela de computador ou alguma coisa mais próxima, a pupila, que é essa bolinha aqui, que tem aqui na íris, ela fica abrindo e contraindo o tempo inteiro. Sabe por quê? Ela abre quando tem muita luz e fecha quando tem pouca luz. E o pixel do computador é microscopicamente, cada cor tem uma intensidade luminosa diferente, sabia? Então no final do dia essa pupila tá assim, ó, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Você precisa relaxar essa musculatura. Então a cada 2 horas você parar um pouco, mesmo para piscar mais e ficar olhando para o infinito, ajuda bastante. Deixa eu ver aqui outra coisa. A pupila, como ela fica abrindo e fechando assim o tempo todo com a tela do computador, vale a pena, quando o paciente usa muito, a gente colocar uma proteção de luz azul. Por quê? Homogeneiza a intensidade luminosa. Olha que coisa legal. Não homogeneiza as cores, a intensidade luminosa. Então ajuda bastante mesmo. Eu escrevi tudo aqui pra gente não esquecer. Então a lágrima é uma lente de contato natural que a gente tem no olho. Ela tem uma espessura ideal, ela tem uma camada lipídica ideal. Se você passa maquiagem muito perto do olho, essa maquiagem cai dentro do olho, é como se fosse um lago que você jogasse uma pedra. Fica todo irregular. Aí o paciente não sabe se melhora ou se piora na hora do teste, o paciente tem dificuldade para enxergar, acha que é óculos e dá totalmente errado depois. Usar um umidificador de ambiente. É esse daqui, por exemplo, que a minha filha entornou toda a água. É esse daqui. Esse daqui é um especial. Sai uma fumacinha aqui. Essa fumacinha, ela ela é geladinha, sabe? E ela fixa a molécula de poeira que tá solta. Sujei minha mão de tinta. Olha que horror. Estourou minha caneta. Enfim, a poeira junta naquela molécula de água e precipita. Então melhora muito a qualidade da visão. Esse tem cromoterapia, aromaterapia, só frescura, tá? Vale a pena também, na hora que a gente for usar eletrônicos, computador e tudo, a gente usar mais baixo. Mais distante, mais baixo. Por quê? Olha a pálpebra aqui, ó. Cobre um pouco da superfície do olho. E ajuda a proteger também do ressecamento. Observe seu piscar, porque durante 1 minuto você tem que piscar cerca de 20 vezes. Então fazer um intervalo a cada umas 4 vezes ao dia, para você ver se você está piscando umas 20 vezes. Isso ajuda bastante no futuro. Usar um óculos de proteção para olho seco. Quando o paciente vem com olho seco aqui, eu dou esse óculos de proteção. Olha que fofa. Gostaram? Esse óculos tem proteção lateral, ele tem proteção aqui em cima e ele é bem grudado aqui. Ou seja, ele forma uma câmera úmida, porque ele não deixa a lágrima evaporar. Tá vendo? Proteção lateral, proteção em cima e proteção embaixo. É um óculos próprio para isso. Temos mais perguntas, né, Gabi? Mandaram assim: ler livros físicos é uma maneira de descansar? Acho que tem uma outra antes dessa. Bem, ler livro, computador e livro é assim, ó. Vamos falar do computador primeiro. A luz do computador tem que ser mais fraca do que a luz ambiente. Pode ler à noite? Pode, com a luz acesa, tá? Com a luz acesa. Você fixar muito a vista em qualquer atividade, mesmo lendo livro, você vai piscar menos. E quando você pisca menos, você diminui a camada de filme lacrimal. E aí você vai ter uma visão prejudicada. O Fábio mandou assim: e diminuir as claridades da tela também, né? Muita gente usa na claridade máxima.
O problema da tela não é você diminuir a luz da tela. É a luz da tela ser mais fraca do que a luz ambiente. Isso que daí que funciona. E mandaram assim, o colírio melhora a fotofobia? Se a fotofobia for causada por um ressecamento, melhora. Mas a fotofobia pode ser causada... Fotofobia é dificuldade com a luz, né? Pode ser causada por várias coisas. Por exemplo, uma úlcera de córnea, uma conjuntivite. Então, cada uma tem que ser cuidada de forma diferente. Precisa de um médico avaliar, tá? E quantas vezes ao dia pode-se usar o colírio? Depende do colírio. A maioria, 4 vezes ao dia. O Viofta, o Systane Complete, podem ser usados 3 vezes ao dia. E outra coisa importante é que os colírios sem conservantes, às vezes a gente tem que usar até de hora em hora. O Rafael está perguntando aqui se a lubrificação ocular e o glaucoma tem colírio específico. Tem. Sabe por quê, Rafael? O glaucoma é uma doença para o resto da vida. Então, se é uma doença crônica para o resto da vida, a gente precisa de usar um colírio como, quem sabe a resposta? Sem conservante. A Andrea falou assim que ela não entendeu sobre o uso do óculos escuro para quem tem olho seco. É para usar para trabalhar no computador, por exemplo? Não, não é. É para você sair na rua, até para você ficar em casa, porque ele ajuda a proteger do ressecamento, tá? Mas para a gente ler, trabalhar no computador e tudo, o ideal é um Blue Control. A Aline está perguntando aqui se criança pode usar lubrificante. Agora eu quero que você me responda, Aline. Qual tipo de lubrificante deve ser usado em criança? Com conservante ou sem? Tá demorando para responder, eu vou responder. Sem conservante. Por que sem conservante? Porque criança, em geral, tem o sistema imunológico ainda mais fraco, então vale a pena ser sem conservante? Aí a Aline respondeu, muito bem. Porque você vai poder usar mais vezes por dia. Outra coisa importante, gente, acabei de lembrar. Medicamento, Rocutan. A Aline adora Rocutan, fã do Rocutan. Eu sou fã do Rocutan. Se pudesse, eu tomaria Rocutan. Porque a pele, gente, fica maravilhosa, mas o olho e a boca, um ressecamento intenso. Então, vai pensar em usar o Rocutan, vale a pena ir no médico oftalmologista para prescrever um colírio, em geral, gel sem conservante, tá? Outra coisa também, quando vai operar de pálpebra. Como a pálpebra fica sempre um pouquinho aberta e edemaciado, a minha irmã, que está até aqui, a Larissa, que é cirurgiã plástica, manda o paciente, às vezes, para mim, para eu avaliar se tem olho seco. Às vezes a gente tem que tratar o olho seco antes da cirurgia. E pós-operatório tem que usar também um colírio lubrificante para melhorar a qualidade da visão. Gabriela, para de comer doce e me ajuda. A Karina está perguntando assim, eu uso uma vez ao ano? Fica uma diva. Graças ao Rocutan, né? Ah, tá. O Rocutan é muito bom, mas tem que tomar esse cuidado e usar o lubrificante junto, né? E também só com prescrição. O ideal é... Colírio você compra sem prescrição. Colírio lubrificante é sem prescrição. Mas qual tipo de colírio? Aí que tá a diferença, né? Se você quiser usar qualquer colírio, você vai ter com certeza depois puntata, que são alterações na superfície do olho. Você vai ter uma chance maior de pegar uma conjuntivite por lesão corneana. Então você tem que prestar muita atenção no... Aqui às vezes eu fico com a amostra, chega o paciente e fala assim, pode me dar uma amostra, doutora? Não é a mesma coisa, eu falo. Porque para você eu quero Systane Complete para atuar nessa camada do filme, essa camada que produz a glândula lacrimal. Então eu quero Systane Complete. Aí tem que fazer uma limpeza na superfície do olho. Primeiro dilatar a glândula, quem tem blefarite.
depois fazer uma limpeza nessa glândula para desentupir e depois usar um lubrificante. Nesse caso, eu prefiro o que é o Systane Complete, né? Tem mais perguntas, minha filha? Teve gente pedindo para explicar as perguntas que estão no story do Instagram. Você quer? Quero. Você quer uma vez? A primeira pergunta que está no story do Instagram é assim: o que não pode causar olho seco? As opções são uso exacerbado... Vocês estão ouvindo? O que não pode causar olho seco. Minha filha vai ler um pouquinho mais alto. O uso exacerbado de telas e computadores. Pode causar olho seco? Pode, porque você pisca menos, né? Evapora mais. O uso de óculos. Óculos não pode causar olho seco, não. Não tem relação, não. Até melhora a sua qualidade de visão, né? Você vai piscar mais, porque não vai tentar ler assim, arregalado. Ou assim, ó. A idade e o uso de lentes de contato. A idade, aí tem duas respostas certas, é pegadinha. A idade pode causar olho seco, sim. Por quê? Um olho seco aquoso, não evaporativo. Porque a gente começa a produzir menos lágrima. E, qual que é o outro? Uso de lente de contato, sim. A lente de contato diminui a inervação da córnea e aí faz com que a gente pisque menos. Fábio está perguntando se grávida pode usar colírio. Depende do colírio. Se for lubrificante, pode usar, com certeza. Colírio lubrificante sem conservante. A maioria das pessoas votou nessa que achava que o uso exacerbado de telas e computadores não influenciava no olho seco. Que isso, gente? O uso de tela de computador e celular influencia demasiadamente no olho seco. Primeiro porque você tá com o celular aqui, ó, na frente de você, perto de você. Você vai piscar menos. Segundo, a luz do celular, que a gente deixa maior do que o do computador, isso também interfere na qualidade do piscar. O computador mais em cima, você tem uma menor cobertura da superfície ocular, então você tem que deixar ele mais embaixo, mais afastado. Influencia demais no olho seco. Olho seco de criança. Hoje, criança de 2 anos fica vendo aqueles desenhos do Pocoyo, galinha pintadinha, isso desde pequenininho, com o celularzinho na mão. Chega aqui, a mãe não está enxergando, a professora está reclamando, você faz o exame de grau, não tem grau. Aqui a gente tem também um aparelho para medir em criança, sabe? Que não encosta no olho. Então você vai ver, não tem grau. Quando você vai ver com a fluoresceína, o rosa bengala, que são corantes que dão pra gente ver a lágrima, o que acontece? Um olho extremamente seco. Porque hoje, celular é uma babá eletrônica, né? Ajuda muito a gente. A segunda pergunta foi assim: qual substância pode ser aplicada no olho? Qual substância que pode ser aplicada no olho, gente? Vamos ver a resposta. Leite materno, teve bastante voto. Antigamente usava muito leite materno, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Como a gente explicou todos os colírios, falamos aqui de grande parte dos colírios, o leite materno já deixou de ser o ideal. Soro fisiológico foi a que ganhou com mais Soro votos. fisiológico ganhou com mais votos. Gente, vou enforcar vocês, pelo amor de Deus, marca consulta aqui. Soro fisiológico é água com sal e açúcar. Ele resseca muito mais a vista. Então, ó, fora de cogitação soro fisiológico. Arruda, gente. Chega um monte de gente usando arruda aqui, tá? Arruda já, na época dos dinossauros, a gente usava arruda porque tem propriedades anti-inflamatórias. Mas hoje, gente, tem colírios que são totalmente estéreis, não vale a pena. O Luiz Heleno está perguntando aqui se podemos comprar colírios sem receita porque acabamos usando de forma e quantidade equivocada. Exatamente isso. Mas pode comprar sem receita. O problema é que tem alguns farmacêuticos que trocam. E aí eles trocam uma prescrição de sem conservante para um com conservante. Eles trocam um gel por um gel com conservante. Eles trocam um gel por um colírio. Ou seja, não sabe onde está atuando. Não sabe o que o paciente tem. Eu mesmo não vou saber falar para vocês agora qual colírio que vocês devem usar.
A gente tem que fazer, tem um teste também que chama teste de Schirmer, que a gente coloca assim no ladinho do olho para a gente ver a produção de lágrima, para a gente ver a produção aquosa. E os corantes vitais, fluoresceína, rosa bengala, lissamina verde, que a gente avalia a superfície do olho, para a gente avaliar o olho seco evaporativo. O Fábio está falando aqui que antigamente as pessoas limpavam as lentes com soro. Eu acho ótimo, porque é sopa de bactéria. Aí vem todo mundo aqui. Não pode, né, gente? Pode falar, filha. A outra pergunta foi: qual o principal sintoma de olho seco? Qual que é o principal sintoma de olho seco? Aí as opções foram: dor de cabeça. Olho seco não dá dor de cabeça não, tá? A não ser que esteja alterando demais o grau, porque seja absolutamente seco, aí pode dar um pouco de dor de cabeça, mas não. Febre. Febre? Olho seco? Não. Só tem um motivo de dar febre com olho seco, sabe qual? Muitas vezes a gente pega uma conjuntivite viral. Quando ela afeta o ouvido, é uma otite. Quando afeta a garganta, é uma faringite ou amidalite. Quando ela afeta o nariz, uma rinite. Quando ela afeta os seios, uma sinusite. Quando afeta o olho, uma conjuntivite. E a conjuntivite viral cursa com olho seco. Perguntaram não. A outra opção foi ardência e vermelhidão. Ardência e vermelhidão é característica de um olho seco, inclusive lacrimejamento, né? E a coriza. Porque a lágrima não fica parada. A lágrima quebra o tempo todo quando a pessoa tá com o olho seco. Agora, coriza, gente, pode dar também. Por quê? O olho quebra o tempo inteiro a lágrima e aí a lágrima vai do olho pro nariz, do nariz pra garganta, da garganta pro xixi. Então chega a gente às vezes com o olho seco muito intenso, com o nariz escorrendo. E a última pergunta foi: qual a necessidade do colírio no tratamento do olho seco? Tratar a conjuntivite? Não, tá? O olho seco eu prescrevo junto com o remédio de conjuntivite para dar conforto, mas ele não trata conjuntivite. Diminuir o grau alérgico. A alergia é tratada com medicação própria antialérgica. Eu passo lubrificante junto também para evitar da poeira e tudo ficarem junto no olho, né? Aumentar a lubrificação. O colírio aumenta a lubrificação, né? Tanto aquosa quanto lipídica, dependendo do colírio. E acabar com a inflamação. O colírio não acaba com a inflamação, não. Mas tem uma coisa. O olho seco tem um processo inflamatório junto. Então, às vezes, além do lubrificante, a gente tem que usar um anti-inflamatório, dependendo da gravidade. A gente usa colírio, anti-inflamatório hormonal, que é o corticoide. A gente usa um produto chamado Restase, que é um imunossupressor. A gente usa a alimentação, é muito importante, Goji Berry, que é tipo uma passazinha vermelha. Vegetais verdes escuros, que são taioba, couve, espinafre, tá? Alface não, porque é verde claro. E posso falar uma coisa? Para que serve a alface? Então, a gente usa também cápsulas de vitamina própria para isso, que é o L-Caps, D+, e o Preservite. Agora a gente tem umas outras perguntinhas, porque tá quase acabando a nossa live. Aqui no Instagram, Gabri, você consegue ver aí? Senão eu vou ter que voltar. Aqui? No Instagram mesmo. Então deixa eu voltar aqui para eu ver, gente. O uso inadequado, o Luiz está perguntando, de colírio pode trazer problemas na visão? Pode trazer. Ainda mais se tiver conservante, né? Pode lesar a córnea mesmo. O paciente sentir muito desconforto e a gente demora tempo para tratar lesão por conservante. Agora, o Yalas está perguntando se a córnea fina pode causar olho seco. Ela pode fazer com que a lágrima fique menos estável, e aí pode acabar levando realmente a um olho seco, né? Tem outra paciente aqui perguntando se o olho seco provoca sensação de areia e pedrinha.
Muita sensação. Sensação de corpo estranho. Chega paciente aqui falando que acha que caiu alguma coisa no olho. Claro que pode ter caído, né? Mas grande parte é do olho seco. Tem mais uma pergunta aqui. Quantas gotas pode pingar em cada olho de colírio? Gente, só cabe uma gota no saco conjuntival, que é aqui, que é o certo de pingar colírio, é aqui, tá? Não pinga no cantinho, fica assim não, ó, porque a gota não entra toda. Você faz assim, olha no espelho e pinga nessa parte vermelhinha que a gente chama de saco conjuntival, tá? Só cabe uma gota. Se você quiser pingar mais, pode, mas vai ser desperdício. Agora, se você estiver perguntando ao longo do dia, depende do colírio. Com conservante, em geral, a maioria é 4 vezes ao dia. Sem conservante, o Systane Complete, por exemplo, e o Viofta, a gente pode usar só 3 vezes ao dia. E caso de olho seco muito grave, colírio sem conservante, até de hora em hora. Agora a Dona Maria do Céu está perguntando se o Tero 4 é um colírio bom. É um colírio muito bom, só que ele é um anti-inflamatório, né? Não é um colírio lubrificante. E o Fábio está perguntando se o colírio deve ficar na geladeira ou em temperatura ambiente. Tanto faz, mas depende do conforto. Quando o paciente tem junto uma alergia, por exemplo, eu peço para ficar na geladeira, porque vou desenhar. A gente tem aqui uma célula de histamina cheia de pontinho dentro. A gente tem aqui um mastócito cheio de pontinho dentro, que é a histamina. Quando você coça, você estoura esse mastócito e libera a histamina. O que acontece? Dá mais vontade de coçar. Então, quando você coça a célula do mastócito, libera a histamina e dá mais vontade de coçar. Ou seja, vai coçando cada vez mais. O gelo estabiliza a membrana do mastócito e evita de liberar a histamina. Tem mais, Gabriel? Gente, a conversa foi ótima, porque eu amo falar sobre olho seco. Amo falar sobre olho seco. Eu sou especialista nessa área, então eu acho assim incrível falar. Eu acho uma área lindíssima. Tem tantas coisas que alteram que vocês vão ficar assim apaixonados como eu pela superfície ocular. Vou responder as 2 últimas perguntas aqui, tá? Depois, quem quiser, pode me mandar as perguntas no privado ou aqui mesmo. A Dona Maria do Céu disse que hoje fez a limpeza da lente que o médico indicou. Ela tá querendo dizer, né, Dona Maria, a limpeza da lente intraocular, que ela operou de catarata, né? E fez a limpeza da lente. Muito bem, Dona Maria. O médico que indicou fui eu, né? Espero, porque a senhora é minha paciente. A Karina tá falando aqui que quanto mais coça, mais coça. É, coceira dá coceira, por isso. E a Karina tá agradecendo, gente, um prazer enorme meu falar de um tema tão gostoso. Semana que vem a gente vai falar sobre, senão eu ia enforcar a senhora tá falando isso, mas a senhora é minha paciente, quem indicou a limpeza fui eu, né? Semana que vem a gente vai falar sobre cirurgia refrativa, com um médico muito amigo meu, que é o Marcelinho, que a gente chama de Marcelinho pela intimidade. As pessoas estão agradecendo aqui. Eu vou falar sobre lesão macular, eu já fiz, tá? A lesão sobre lesão macular. Peraí que tem mais uma pergunta aqui. Não é pergunta não. Só avisar que se tiver ficado alguma dúvida, a gente vai abrir uma caixinha de pergunta amanhã no Instagram. Ah, tá bom. Da clínica, pra você vai A minha filha tá cuidando dessa... Ela tá de férias, tá? Então tá cuidando dessa parte pra mim. Ela disse assim que amanhã ela vai fazer uma caixinha de perguntas. Então quem tiver qualquer pergunta, pode escrever pra mim que eu respondo pessoalmente pra cada um, tá? Inclusive eu respondo todas as dúvidas pra cada um. Pode me mandar mesmo à noite, final de semana, feriado. De madrugada não precisa, né? Um beijo enorme para vocês. Gostei demais da participação. O Fábio tá pedindo para te mostrar, Gabriel. Mostra só seu rostinho aqui. Dá um oizinho. Gente, ela é linda, mas eu sou... Ó, fala que parece comigo, hein? Senão vai fazer exame de vista. Oi, gente. Parece comigo, gente? A minha cara. Um beijo, tá? Fiquem com Deus.
Não, agora